Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No vídeo de hoje eu vou te dar 8 dicas de como você pode criar uma apresentação fantástica e fazer o seu trabalho ser muito mais valorizado. A primeira dica é: pare de usar esses templates prontos do PowerPoint. Existe uma coisa que teu cérebro faz muito, que é procurar padrões. Olha só quando ele olha para as estrelas no céu, não existe padrão nenhum ali, mas de certa forma ele consegue achar uma constelação. Só que tem um problema: quando o seu cérebro acha o padrão das coisas, ele começa a entrar em um modo automático, porque ele viu aquilo várias e várias vezes. É aquela mesma história de quando você está dirigindo para casa e nem lembra do caminho. Quando você usa um template pronto do PowerPoint, como esses aqui, o teu cérebro também começa a entrar no modo automático. Só que ele entra no modo automático durante uma aula sua. Ele pode entrar no modo automático durante uma reunião importante no trabalho. E as pessoas que estão assistindo sua apresentação não estão prestando atenção mais em nada, porque elas entram e imaginam: olha lá, mais uma apresentação igual a todas as outras. Nesse caso, você tem que começar a criar o seu próprio design. E para aí, não precisa se desesperar, porque você não precisa ser um especialista nessa área para criar coisas realmente fantásticas. Você tem que entender que nada vem do nada. Sim, utilizando fontes de inspiração, você pode transformar um slide assim, utilizando uma fonte como essa, em um slide 100% original. É uma questão de você alimentar a sua biblioteca de ideias e começar a inovar. Uma segunda dica é que os seus slides não precisam ser todos pretos e brancos. Sim, você pode brincar com as cores. Elas são muito estratégicas para a sua apresentação, porque elas podem despertar emoções específicas na tua audiência. Elas podem ajudar você a transmitir a tua mensagem. Olha só algumas emoções que essas cores transmitem. O azul, ele cria sensação de segurança, sensação de confiabilidade. Não é à toa que muitas empresas que são mais sérias no mercado têm azul na logomarca delas. O vermelho lembra muito urgência, lembra perigo, ele cria uma sensação de energia, deixa a sua audiência mais agitada. Ela é uma ótima cor também para você usar destaque de uma informação que é muito importante. O preto pode trazer significados diferentes dependendo do contexto em que ele é usado. Ele pode lembrar algo relacionado à dor, a luto, à perda, como também ele pode lembrar algo relacionado ao luxo. O rosa é muito lembrado pela ideia do romântico e também do feminino, algo delicado. Já o roxo é uma cor que lembra algo relacionado com a realeza e também ao místico, à espiritualidade. É por isso que você vê muito roxo e laranja no Halloween. Já o amarelo é uma cor jovem, criativa, otimista. O verde é uma cor muito relacionada à natureza, a processos mais manuais, assim também como o marrom. E o laranja é uma ótima opção para quando você quer juntar aquela ideia de urgência e também de criatividade. É uma cor também jovem que chama bastante atenção. E junto com essas cores mais fortes, você pode utilizar cores complementares no seu slide, como o cinza, o branco, o preto, para você não criar também um slide que eu gosto de chamar de Ray-Ban, que vai arder no olho das pessoas. Uma terceira dica é utilizar boas fontes na sua apresentação. Algumas fontes não são tão originais e outras podem passar uma impressão de pouca seriedade e também de pouco profissionalismo. Uma ideia legal é de você conseguir misturar dois tipos de fonte na sua apresentação para criar contraste. Você, por exemplo, pode misturar uma fonte reta com uma fonte cursiva. Ou também você pode usar fontes misturadas com ícones para você simbolizar uma ideia. O que é importante você ter em mente é que você tem que utilizar uma fonte que passe a mensagem que você quer transmitir. Afinal, você pode usar fontes que são mais sérias, fontes que são mais divertidas, algo que lembre um processo manual ou até mesmo uma grande história. Uma quarta dica é você evitar o excesso de texto. Você já viu um slide como esse aqui em algum lugar? Slides como esse acabam com a efetividade da tua apresentação. Sabe por quê? Porque as pessoas normalmente não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Elas vão escolher entre escutar você ou ler a mensagem que você colocou ali dentro do slide. E é grande a chance de que elas podem perder uma mensagem-chave dentro ali do seu discurso. Você tem que dar espaço para o seu slide
respirar, você não precisa encher ele de texto. E assim as pessoas vão entender rapidamente o que você quer passar como mensagem central e depois vão prestar atenção em você. Você tem que ser o centro das atenções. Entenda uma coisa, se sua apresentação pode ser entendida sem um apresentador, você não criou ali uma apresentação de PowerPoint, mas sim um PDF, um e-book. E nesses casos, honestamente, é melhor mandar por e-mail do que fazer as pessoas perderem tempo lendo os slides e ainda discutindo. Se você tem muita informação para passar, quebre em vários slides. Entende que isso não vai aumentar o tempo da sua apresentação. A sua fala continua a mesma, mas ela vai ficar muito mais organizada e as pessoas vão prestar atenção em um slide de cada vez. O texto que você coloca ali tem que ser grande o suficiente para que todos vão conseguir enxergar. Uma boa regra é pensar que a fonte tem que ser no mínimo tamanho 18, principalmente se você for projetar a sua apresentação. Uma quinta dica é utilizar imagens na sua apresentação. Afinal, elas valem mais do que 1000 palavras. As imagens são imersivas, colocam as pessoas dentro da situação. Existem vários bancos de imagens gratuitos e muito bons na internet, como o pixabay.com ou o pexels.com. Mas não adianta você só ter um bom banco de imagens, você também precisa escolher qual é a imagem correta. Honestamente, não existe nada mais chato do que você utilizar uma imagem clichê. Você precisa começar a pensar fora da caixa e achar imagens que representem o mesmo conceito de forma diferente. Porque se você realmente quer criar uma apresentação de destaque, a primeira ideia que vem na sua cabeça, você tem que jogar fora, porque essa normalmente é a mesma ideia que 99 entre 100 pessoas também tiveram. Uma sexta dica é: pense grande. Uma regra geral é que os seus slides devem ser como outdoors na rua. Sim, como um outdoor. A sua audiência deve olhar para ele, entender a mensagem principal e voltar a prestar atenção em você. Você que é como se fosse a rua. Dessa forma, o seu slide deve ser atrativo visualmente, com imagens grandes, ter textos grandes também, que façam com que sua audiência entenda de primeira a mensagem que você quer passar. Uma sétima dica é de como você pode apresentar números de forma interessante. Afinal, números podem ser divertidos? Sim, eles podem. E eu penso nisso de duas formas. Primeiro de tudo, os números devem apresentar uma narrativa. Afinal, eles contam uma história. Só falar que as vendas aumentaram 10%. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Qual é o histórico? Quais foram os esforços? Qual é a relação com o mercado? Agora, um bom número também deve ser apresentado de forma visual. Uma opção é utilizar infográficos. Sim, você pode utilizar infográficos como fonte de inspiração e tangibilizar os números que você está apresentando junto com a história. Ou você também pode utilizar imagens dentro da sua apresentação para integrar os gráficos do seu próprio Excel dentro dessas imagens e deixar assim a tua apresentação de dados muito mais atrativa. E uma oitava dica é você criar algo que as pessoas vão realmente se lembrar. Entende que no dia a dia delas, elas vão receber muitas informações e elas vão ter que ser seletivas das informações que elas vão reter e as informações que elas vão jogar fora. Então é muito importante que você crie um conteúdo que realmente se conecte com ou um problema que as pessoas têm ou com um desejo que elas têm. Imagine que você quer falar sobre comer corretamente e você quer fazer com que as pessoas consumam menos açúcar. Você, por exemplo, pode mostrar uma imagem impactante. Sim, imagina que você coloca uma lata de coca e fala ali dentro que tem 20 gramas de açúcar. Isso é muito? Isso é pouco? E se você colocar uma imagem da quantidade de cubos de açúcar que tem dentro dessa coca? Provavelmente as pessoas vão se lembrar muito dessa imagem toda vez que elas olharem para uma latinha. E dessa forma, a sua apresentação está realmente tendo impacto na sua audiência. Vai fazer a diferença no dia a dia delas. E com certeza ela vai passar a ser um sucesso. Dessa forma, o que você apresentou ali vai realmente ter um impacto na sua audiência e sua apresentação certamente vai ser muito mais de destaque. Pois essas são as 8 dicas mais importantes que todo mundo que quer criar apresentações de destaque que vão valorizar o seu trabalho deveriam saber. Esses são os primeiros passos mais importantes. Começa a aplicar isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai começar a ver a diferença. E como sempre, obrigado por assistir. But soon I see at the top of the summit. Fuck this shit, yo, I'ma rise, ain't no time to plummet. Yeah, I got no time to plummet. I got no time. I tell you, dude, I got no time to plummet. I got no time, I got no time. I got no time to plummet.
listen up, listen up, listen up, listen up.